Bom, o tema de hoje vai ser isolamento absoluto. E esse tema, ele é um tema bem importante na odontologia porque ele tem diversas aplicações que a gente vai conhecer hoje. E um dos objetivos que a gente tem nessa aula é de conhecer os materiais e acessórios que são utilizados na realização do isolamento absoluto, assim como suas indicações e seus objetivos. Então eu espero que você consiga compreender bem a matéria. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário e fazer uma pergunta que eu vou te responder. Vamos então ao início da nossa aula. Então, para a gente poder começar aqui, a gente vai começar pelas indicações. Então, as indicações vão ser aqui o primeiro passo para a nossa aula de hoje, para a gente poder compreender o porquê de usar o isolamento absoluto. Então, a gente vai usar o isolamento em procedimentos que sejam restauradores, endodônticos ou protéticos. E esses procedimentos, eles geralmente são procedimentos em que a gente precisa de um ambiente de trabalho que esteja mais limpo para que a gente consiga trabalhar com mais facilidade. E principalmente que a gente tenha que evitar, por exemplo, a entrada de saliva durante esse procedimento. E dentre as especialidades, a gente falou aqui sobre os procedimentos, mas a gente poderia considerar as especialidades, que seriam as de dentística, as de endodontia e também a de prótese. São as três especialidades que mais se relacionam com o isolamento absoluto, podendo, uma hora ou outra, é claro que ainda tem odontopediatria, por exemplo, que a gente poderia considerar, mas a odontopediatria seria justamente para procedimentos restauradores, assim como outras especialidades que talvez eu não tenha mencionado aqui nesse momento. Mas, quanto aos procedimentos, quando a gente vai fazer uma restauração dentária, existe no dia a dia, no mercado, uma preferência da maioria dos profissionais pela utilização do isolamento relativo. Todavia, a gente teria condições de utilizar esse recurso que é o isolamento absoluto para conseguir trabalhar talvez com mais tranquilidade. E tem profissionais que de fato vão preconizar o uso do isolamento absoluto para todo o procedimento restaurador, enquanto outros vão optar pelo isolamento absoluto em situações que possam ser consideradas mais complexas ou em situações que ele considere importantes de serem utilizados ou que tenha uma dificuldade muito grande de fazer o controle da saliva. Mas em relação ao isolamento em si, nós iremos para restaurações utilizar o isolamento muitas vezes em múltiplos dentes, mesmo que a gente vá restaurar apenas um dente, a gente muitas vezes vai precisar isolar diversos dentes durante esses tipos de procedimentos, e isso acaba às vezes desestimulando alguns profissionais a utilizar esse tipo de recurso, por ser um procedimento dentro do procedimento de restauração. O isolamento absoluto ele acaba necessitando de diversos recursos, com um pouco de experiência e um pouco de treino. É claro que qualquer um consegue fazer um isolamento com uma certa rapidez, mas nem todos os dentistas acabam utilizando esse recurso com frequência. Já na endodontia, por exemplo, a gente vai encontrar uma adesão muito maior a esse tipo de recurso. Os endodontistas costumam utilizar de fato o isolamento absoluto com uma grande frequência, e aí a gente muitas vezes acaba até considerando o isolamento como parte do procedimento endodôntico e como se ele não fosse parte de outros procedimentos. Mas na verdade o isolamento ele pode ser utilizado em diversas situações odontológicas. Porém, a endodontia com certeza é a especialidade que se destaca. A endodontia vai se caracterizar principalmente pelos tratamentos de canal, sejam tratamentos ou retratamentos, mas são situações em que a gente vai de fato utilizar o isolamento absoluto com uma frequência maior pelos benefícios que ele gera e pela própria característica do tratamento, que também contribui bastante para isso, além das necessidades e redução de riscos durante o tratamento que a gente vai ter se fizer um isolamento absoluto para fazer um tratamento endodôntico. A gente trabalha com muito mais segurança e com muito mais tranquilidade. E aí acaba sendo a endodontia a especialidade que mais utiliza esse tipo de recurso. E a prótese, no caso, a prótese fixa principalmente, a prótese removível nem tanto, porque seriam próteses totais ou parciais que são de colocar e tirar, e dificilmente a gente vai utilizar esse recurso na confecção de uma prótese removível. Porém, para a prótese fixa, quando o dentista vai realizar, sejam coroas, facetas, lentes de contato, blocos ou qualquer outro tipo de procedimento de prótese fixa,
a gente pode sim utilizar o isolamento absoluto, principalmente para situações em que vai se fazer algum tipo de acréscimo de resina em alguma parte, preenchimento de um núcleo, alguma coisa assim, ou, por exemplo, na cimentação dessas próteses, quando a gente vai de fato colar essas próteses. Uma alternativa interessante para evitar a entrada de umidade, por exemplo, durante a cimentação de próteses fixas seria a utilização do isolamento absoluto. Obviamente vai trazer um pouco de dificuldade técnica até para o processo de cimentação, mas seria uma alternativa bem interessante para os profissionais que se adequarem a essa situação. Então vamos aqui agora conhecer os objetivos que a gente possui com o isolamento absoluto. Então, os objetivos que a gente vai ter seriam de proporcionar um campo de trabalho, né, limpo, seco e ideal. E isso vai, através desse recurso, a gente vai conseguir proporcionar ao dentista uma visibilidade máxima da área que vai ser tratada quando a gente usa o isolamento absoluto. Isso é bem interessante para que a gente possa trabalhar. E a gente também vai proteger algumas estruturas que nós temos na nossa boca, como a língua, os lábios e a bochecha. São regiões que precisam ser protegidas durante o isolamento absoluto, e também a gente vai proteger a nossa área de trabalho dessas regiões. Então é uma proteção mútua que acontece quando a gente trabalha com o isolamento absoluto. A gente protege essas áreas de eventuais situações em que a gente utiliza algum tipo de medicamento, por exemplo, na boca do paciente, que possa ser danosa aos tecidos moles, como a língua, o lábio e as bochechas. E também nós vamos trazer um benefício diretamente para o procedimento em si, porque nós não seremos atrapalhados, por exemplo, por essas estruturas, principalmente a língua, que muitas vezes os pacientes têm dificuldade de manter a língua em repouso, e isso pode acabar trazendo alguns tipos de transtornos durante o procedimento. Durante o isolamento absoluto também é interessante a gente salientar que o paciente ele não tem condições de falar durante o procedimento, ele não consegue falar, ele não consegue fechar a boca, e isso acaba permitindo que o dentista consiga trabalhar com um pouco mais de agilidade durante ali o tratamento. O paciente ele não vai ter condições de fazer isso, ele não vai sentir nenhum grande incômodo, porém o tratamento ele acaba ficando mais focado, que é bem interessante para que a gente consiga otimizar o nosso tempo de trabalho e trabalhar com mais qualidade também. E aí, em relação a benefícios que a gente tem com o isolamento, a gente tem a própria eliminação da presença de umidade, né? A umidade que a gente possui na boca é principalmente a saliva, né, pessoal? A saliva vai ser o principal meio de umidade, e lembrando que a saliva ela contém muitas bactérias. Então, para que a gente evite a contaminação bacteriana em determinadas situações em que a gente pretenda fazer tratamentos, e a própria questão da umidade em si, que para situações restauradoras vai ter uma relevância muito grande em relação a impedir uma colagem adequada de uma resina, de alguma situação, a gente utilizando o isolamento vai ter uma relevância muito grande para que a gente possa fazer um tratamento sem a presença de umidade. E aí, nesse sentido, tanto para evitar, por exemplo, essa situação de uma colagem mal executada, como também a umidade relacionada às bactérias na parte de endodontia vai acabar tendo uma relevância muito interessante. Porque quando a gente trata um canal, a intenção é a gente fazer uma desinfecção desse canal radicular que o paciente possui, né? Então, se a gente quer remover as bactérias que estão lá dentro, a gente não deve utilizar um recurso como o isolamento relativo, que não vai dar uma segurança tão grande quanto uma entrada de bactérias novas naquele dente durante o procedimento. E já o isolamento absoluto ele vai impedir a presença dessa umidade, a presença dessa saliva, e consequentemente vai tornar o ambiente mais limpo, mais interessante para que a gente possa trabalhar, e oferecendo para a gente um pós-operatório, né, um pós-tratamento mais interessante, com um risco muito menor do paciente sentir algum tipo de incômodo após o tratamento, algum tipo de recidiva até, de uma dor de dente, alguma coisa assim, porque a gente vai trabalhar num ambiente que permite essa situação. Outra situação importante do isolamento absoluto é justamente a prevenção de acidentes. Acidentes como, por exemplo, a queda de uma lima, que é um instrumento muito pequeno,
na boca do paciente, ao ponto do paciente ter, às vezes, até a chance de engolir ou de broncoaspirar esse material. E se o paciente engolir isso, pode acabar gerando algumas consequências um pouco desagradáveis. Precisa levar o paciente ao hospital, precisa fazer uma radiografia, fazer um acompanhamento. Em alguns casos, pode ser necessário a intervenção cirúrgica. Então, é interessante que a gente trabalhe com isolamento principalmente para prevenção de um acidente como a situação das limas e também para acidentes relacionados a produtos químicos que a gente possa utilizar durante um tratamento de canal, principalmente, que possam ser ali desagradáveis ao paciente durante esse período em que o tratamento está sendo realizado. Então, o isolamento ele promove muita segurança, principalmente, e conforto, tanto para o dentista quanto ao paciente. O paciente ele pode até ficar um pouco cansado por de ficar de boca aberta, às vezes por um período mais prolongado, porém, geralmente, isso proporciona tratamentos com mais velocidade, tratamentos mais rápidos e uma redução no número de consultas, principalmente para o paciente. Então, isso vai trazer benefícios bem interessantes. E aqui é um exemplo de um isolamento múltiplo, e aqui vocês estão vendo que a gente usa recursos, né, para poder fazer esse isolamento. Aqui a gente está vendo, nesse momento aqui, uma boca, né, que está isolada. Você percebe que você consegue visualizar os dentes, nesse caso aqui aparecem os dentes anteriores, um pouquinho mais para o final da imagem chega a aparecer ali um premolar. Você consegue observar, um pouco desfocado, né, um grampo ali atrás que está segurando esse isolamento, e também a presença de fios dentais, que você pode observar também nessa situação. Então, o fio dental ele é um recurso que pode ser utilizado e a gente vai observar que ele é um acessório interessante na hora de confeccionar um isolamento. Então, isso que você está vendo aqui seria a presença do fio dental. Aqui a gente tem a presença de um grampo. Isso que você está vendo azul aqui, a gente vai chamar isso de dique de borracha ou lençol de borracha. E ele é bem importante e seria talvez até considerado como o elemento principal, o elemento que identifica que um isolamento absoluto foi realizado. A gente agora vai falar sobre justamente esses acessórios. Então, quanto aos acessórios que a gente utiliza para fazer um isolamento absoluto, a gente vai considerar como dispositivos principais alguns recursos que podem ser reutilizáveis e outros descartáveis, como por exemplo, o arco porta-dique. Ele vai ser um arco que a gente vai reutilizar, ele vai ser utilizado diversas vezes. Um alicate perfurador, que também vai ter essa característica, uma pinça porta-grampo, que também vai possuir esse tipo de característica de reutilização, e os grampos para dique de borracha. São todos materiais que nós vamos adquirir uma vez e podemos utilizar diversas vezes. Porém, o dique de borracha em si, que está aqui em último lugar aqui, o dique de borracha, ele acaba sendo um material descartável. Então, esse material aqui, ele vai ser descartável. Escrevi aqui para você. Então, ele é um material descartável, o dique de borracha. Os outros materiais aqui, eles são reutilizáveis. Reutilizáveis. Então, materiais reutilizáveis e um material descartável. Dentre os reutilizáveis, alguns deles vão ser esterilizados e outros vão ser desinfectados. Não necessariamente todos esses materiais vão para a autoclave, mas principalmente o que a gente pode considerar aqui, o grampo é o mais importante em relação a gente esterilizar, porque o grampo ele vai ter contato direto ali com a boca do paciente, diferente dos outros instrumentos que alguns nem na boca entram enquanto a gente faz o tratamento. Agora aqui a gente tem outros tipos de acessórios, que seriam os dispositivos auxiliares. Esses dispositivos auxiliares nós vamos considerar, por exemplo, uma tesoura, que muitas vezes pode ser utilizada principalmente para aquele tipo de isolamento com múltiplos dentes. A gente pode precisar da tesoura para cortar um pedacinho do dique de borracha e nos ajudar a fazer ali uma prensa em relação a alguma parte que a gente queira prender entre um dente e outro, para poder prender melhor o dique de borracha. A gente pode utilizar o sugador, que vai ser um recurso interessante, já que o paciente ele não vai poder falar, não vai poder fechar a boca. Então é interessante a gente usar um sugador de saliva durante o procedimento endodôntico, além do próprio sugador de canal, que seria mais focado para quando for um tratamento de canal, já que a gente pode fazer
o tratamento com isolamento absoluto, não só na endodontia, como também em outras especialidades. E o sugador descartável, aquele sugador tradicional, ele vai ser um recurso bem interessante para a gente poder utilizar para oferecer conforto ao paciente. Óbvio que o paciente ele tem também a possibilidade de engolir a própria saliva, já que ele está num ambiente ali totalmente controlado, não vai ter contato com nenhuma substância química no interior da boca dele, porque tudo que vai acontecer vai estar para fora do isolamento. Então, o que tiver por dentro da boca vai ser a própria saliva do paciente. O paciente teria condições de engolir, mas nem todo paciente consegue engolir a própria saliva. Eu não sei exatamente o que acontece com os pacientes em certos casos, mas tem alguns pacientes que relatam até ter nojo da própria saliva enquanto eles estão no tratamento odontológico. Então, é uma situação um pouco estranha, na minha opinião, mas que acaba se refletindo em diversos pacientes que acabam tendo essa dificuldade de engolir a própria saliva, que eles fazem naturalmente no dia a dia, todas as pessoas engolem sua própria saliva, mas na hora que ela está ali no tratamento, às vezes ela acumula uma grande quantidade de saliva e a gente vai precisar utilizar o recurso do sugador. Continuando aqui, a gente teria o fio dental, que eu já mostrei para vocês até uma aplicação do fio dental no isolamento absoluto. Então o fio dental ele vai ajudar a segurar alguns dentes quando a gente trabalhar com diversos dentes sendo isolados. Aquele isolamento múltiplo ele é mais focado para restauração, como eu falei, e ele acaba não sendo utilizado com grande frequência, assim como a gente vai ver depois no isolamento unitário, que a gente chamaria que seria de isolamento de um dente só, que ele vai acabar se tornando mais simples e exigindo uma quantidade menor de recursos. Já a caneta esferográfica seria interessante justamente para essa situação de isolamento múltiplo. Quando a gente vai isolar múltiplos dentes, é importante que a gente use uma caneta para que a gente faça uma marcação no lençol de borracha, e essas marcações vão ser depois perfuradas pelo alicate perfurador, que vai ter essa finalidade de perfurar e fazer com que a gente consiga isolar diversos dentes com segurança. E por último aqui a gente tem a vaselina, que é um lubrificante, uma situação bem interessante, tanto para a gente poder colocar a vaselina na parte de trás do lençol de borracha, na hora que a gente for entrar com o lençol de borracha na boca do paciente, porque ela vai permitir que esse lençol consiga deslizar melhor no dente do paciente, que muitas vezes pode ter algumas áreas pontiagudas, algumas áreas com arestas vivas, que acabam muitas vezes até rasgando o lençol de borracha e necessitando a utilização de um novo lençol ou de uma modificação do posicionamento do lençol. E outra situação sobre a vaselina, que é interessante, e até o auxiliar pode fazer isso, seria de passar um pouco de vaselina no lábio do paciente para que mantenha o lábio lubrificado e para evitar um ressecamento do lábio durante o procedimento e o incômodo do paciente em relação a isso. Então, eu acho bem interessante a utilização da vaselina, que pode ser substituída em algumas situações até por anestésico tópico. Seria uma alternativa ao uso da vaselina. Existem também autores e dentistas que acabam utilizando algum tipo de sabão, algum tipo de material relacionado ao sabão para conseguir fazer esse tipo de lubrificação. Porém, o sabão ele tem a questão do gosto de sabão, né, que não é muito agradável, então eu acabo considerando não uma alternativa muito interessante. Isso pode ser um pouco desagradável para o paciente. Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai começar a conhecer os materiais que a gente possui para o isolamento que eu acabei de relatar para vocês. Eu vou agora mostrar os materiais principais para vocês em relação ao que a gente usa no isolamento absoluto. Aí nesse caso a gente começa com um dique de borracha, que pode ser também chamado de lençol de borracha, assim como você pode observar aqui, ó, está escrito lençol de borracha. Então, dependendo do fabricante, dependendo da pessoa que esteja falando, ela pode falar lençol de borracha ou pode falar dique de borracha. Mas eu acho interessante você conhecer os dois termos, porque de repente um dentista fala que precisa de um dique de borracha. Se você não souber o que significa dique, você vai ficar um pouco perdido e de repente se falasse lençol de borracha ficaria mais simples e você conseguiria atender ao dentista. Então é interessante que a gente saiba um pouco do vocabulário, porque profissionais podem ter formações diferentes e, consequentemente, falar de maneira diferente sobre a mesma coisa. Continuando, então, nós temos agora o arco porta-dique, que seria o arco de Ostby. Esse arco, ele é um arco que eu considero particularmente o mais interessante para isolamento absoluto, é o que eu acho mais interessante para o meu próprio uso pessoal, quando eu vou fazer um isolamento no paciente. E ele é um arco que é de plástico e possui essas pontinhas vivas aqui, onde o lençol de borracha vai ser
esticado. Então o lençol de borracha vai ficar todo esticado aqui nessa área central e para cá ele vai ficar meio frouxo, mas essas pontas vão segurar o nosso lençol de borracha. Daqui a pouco você vai ver uma imagem do conjunto formado entre o arco e o lençol para você poder ter uma ideia melhor. Mas esse aqui é o arco que eu considero mais interessante, mas eu vou apresentar mais outros tipos de arco para você ter uma ideia e também saber que existem outras possibilidades, assim como tem outros profissionais que usam arcos diferentes. Esse aqui seria o arco dobrável. Então esse arco aqui ele é dobrável, é considerado interessante para utilização, por exemplo, de procedimentos radiográficos durante o procedimento. Eu particularmente nunca consegui me adaptar muito bem com esse tipo de arco para trabalhar, mas existem profissionais que acham ele um recurso interessante e é interessante que você conheça. Ele tem uma proposta muito boa, mas vai depender muito da adaptação de cada profissional em relação a isso. Continuando aqui, nós temos o arco de Young, que ele pode ser de metal, mas também existem modelos de plástico. Esse de metal é interessante você ter um certo cuidado se você estiver trabalhando com esse tipo de arco, porque o metal ele acaba espetando muito a pele do paciente. A região das bochechas, na parte de fora, acaba espetando um pouquinho o paciente. Então é interessante, se você perceber que o arco está espetando o paciente em alguma área, seja próximo ao queixo, seja na região das bochechas, é interessante que a gente utilize ali, pegue uma bolinha de algodão, um rolete de algodão, alguma coisa, só para poder colocar entre a pele do paciente e o próprio arco, para que a ponta do arco, ao invés de tocar diretamente na pele do paciente, ela toque primeiro no algodão e, consequentemente, torne ali a situação um pouco mais agradável para o paciente. A gente tem que procurar sempre avaliar o conforto do paciente durante os procedimentos odontológicos. A gente sabe que os procedimentos odontológicos costumam ser incômodos ao paciente, em alguns casos as pessoas sentem dor, mas sempre que a gente puder trabalhar para minimizar esse tipo de situação e tornar o atendimento mais agradável, a gente deve sempre se esforçar para isso, para obter um resultado melhor e o paciente, consequentemente, ficar mais satisfeito com o nosso atendimento. E aqui seria esse conjunto que a gente vai fazer do arco, né, o arco que está aqui, com o lençol de borracha. Então, isso aqui até o auxiliar pode fazer, às vezes, para poder adiantar para o profissional, para o dentista. Você pode já deixar isso aqui montado, aí depois o dentista vai levar isso aqui até a boca do paciente para ele determinar qual o ponto que ele vai perfurar. Então, ele vai escolher aonde ele vai querer fazer a perfuração. Alguns profissionais que trabalham de forma com os dentes unitários, né? No caso, quando vai fazer um canal, por exemplo, que vai mexer em um dente só, muitas vezes o profissional ele acaba perfurando bem no meio, bem no centro aqui, porque é quase certo de que ele vai ter sucesso no isolamento dele, sem necessitar exatamente de escolher um ponto adequado, um ponto exato, mas os profissionais podem fazer alguns recursos, como por exemplo, você pode até encontrar isso em com outras pessoas, que vão fazer assim, por exemplo, vão fazer linhas, vão pegar uma caneta, por exemplo, esferográfica, e fazer linhas dessa forma daqui. E, por exemplo, digamos que queira fazer um isolamento de diversos dentes. Então, esse profissional ele vai fazer a marcação, obviamente que essa marcação não vai ser aqui diretamente no lençol, sem ele estar na boca. O lençol tem que estar na boca para que o profissional consiga marcar diretamente sobre os dentes que vão estar ali marcados, né? Aí ele vai, com o lençol sobre a boca, vai fazendo as marcações de cada dente que ele pretende perfurar. Aí faz essas marcações dessa maneira, como você está vendo aqui em preto, essas bolinhas pretas, e aí depois a gente vai utilizar o alicate perfurador. O alicate perfurador é o que vai permitir que a gente consiga trabalhar com isso. O alicate perfurador é um alicate que ele não vai à boca do paciente, ele é usado só aqui nessa situação para fazer a perfuração do lençol de borracha. Então ele é um material que não tem um contato direto ali com o paciente em si. É claro que o dentista teve contato com o paciente, né? O dentista já mexeu na boca do paciente até ele começar a utilizar, o dentista vai estar de luva, mas o alicate em si ele não vai diretamente à boca do paciente. Continuando, a gente tem aqui exatamente o alicate perfurador, que seria esse material. Então esse aqui é o alicate perfurador, você percebe que ele tem uma espécie de tambor aqui,
e aqui ele vai ter uma espécie de lança. E aí, conforme a gente aperta esse alicate, ele vai fazer uma perfuração de acordo com o tamanho que a gente deseja em relação ao tambor que a gente está trabalhando. Então, nesse caso aqui, você tem um exemplo para poder compreender melhor como é que funciona esse instrumento, né? Nesse desenho você pode observar que a gente tem orifícios que vão aumentando de tamanho, e conforme eles aumentam de tamanho, a gente pode observar que o de tamanho menor seria indicado, por exemplo, para incisivos inferiores. O segundo aqui, né, de tamanho, ele vai ser indicado para os incisivos superiores. Já o terceiro seria para caninos e pré-molares, que vão ser dentes com volumes semelhantes. E o quarto e o quinto podem ser indicados para molares. O quarto e o quinto são perfurações maiores, que podem ser usadas em molares tanto superiores quanto inferiores. Continuando, nós temos agora a pinça porta-grampo. A pinça porta-grampo é uma das partes que vai influenciar para que a gente utilize os materiais que dão um pouco mais de dificuldade em relação à compreensão. Até agora os materiais são bem diferentes entre si, bem simples da gente conseguir considerar o papel de cada um, e depois a gente vai ver os grampos, que vão tornar isso um pouquinho confuso, mas nada que não seja possível da gente aprender. Nesse caso aqui, a pinça porta-grampo, ela é uma pinça que ela vai levar o grampo de isolamento até a boca do paciente. Essa pinça, ela indo até a boca do paciente, ela leva o grampo e coloca esse grampo em contato com o dente que o nosso paciente tem, de acordo ali com a condição que o dente esteja, ou até mesmo em casos de restaurações, muitas vezes a gente não vai isolar o dente que vai ser tratado, não vai isolar, não vai colocar o grampo no dente que vai ser tratado, a gente não vai colocar o grampo no dente que vai ser tratado, mas talvez coloque o grampo num outro dente, num dente que está mais para trás, por exemplo, para que a gente consiga ter maior liberdade de trabalhar no dente que precisa de fato de tratamento. A não ser que seja de repente para uma restauração oclusal, em que muitas vezes os profissionais acabam evitando fazer um isolamento absoluto e acabam optando pelo isolamento relativo, devido a uma facilidade técnica de trabalho e um pouco mais de agilidade para poder realizar o procedimento. Agora aqui nós temos os grampos para dique de borracha. Então nesses grampos aqui você pode observar que existem diversos grampos. Isso aqui é como eles costumam ser adquiridos, quando eles são adquiridos em conjunto. Eles também podem ser adquiridos de maneira separada, né, comprando um por um. Mas boa parte dos profissionais, quando ainda estão na graduação, estão na faculdade ainda, acabam adquirindo esse tipo de kit que tem diversos grampos, que costumam ter um benefício maior em relação ao custo quando a gente compra eles em conjunto. E aí agora a gente vai entender um pouquinho sobre as indicações desses grampos. Eu não recomendo que você nesse momento se preocupe tanto em conhecer a anatomia de cada grampo, mas entender um pouco sobre as indicações que eles têm e algumas características. Mas entre grampos que tenham a mesma finalidade, por exemplo, você não precisa se preocupar tanto assim, porque o interessante é você conseguir entender as finalidades diferentes de cada grampo, para na hora você disponibilizar, por exemplo, para um dentista fazer, um endodontista, você vai disponibilizar o material de acordo ali com o dente que vai ser tratado. Se ele é um molar, por exemplo, você vai procurar disponibilizar os grampos de molares. Você vai evitar, por exemplo, colocar um grampo de incisivo que dificilmente vai se adaptar a um molar. E dificilmente vai ser o grampo de escolha para um dentista que quer fazer um tratamento em um molar. E aqui a gente tem um exemplo aqui de dentes isolados, aqui numa vista um pouco mais próxima e numa região posterior, né? Aquela primeira imagem que a gente viu era uma imagem mais anterior. E aqui a gente tem até o que eu falei para vocês, ó, por exemplo, uma oclusal aqui nessa região. Aqui a gente vai ter uma cavidade que ela vai ser oclusal também, só que ela vai pegar um pouco da vestibular. Então essa aqui seria uma ocluso vestibular, esse tipo de cavidade. E aqui uma cavidade totalmente oclusal. E aqui a gente observa aqui um grampo. Então o grampo, ele justamente, assim como eu falei para vocês, se a gente vai mexer numa oclusal, a gente tem tranquilidade para poder colocar o grampo aqui em volta. Aqui, nesse dente que tem que fazer a vestibular também, o grampo poderia prejudicar um pouco a nossa forma de trabalhar.
Então acaba sendo mais interessante trazer o grampo para um dente que está mais para trás, e também em função de, nesse caso aqui, os dois dentes, né? E a gente sempre coloca o grampo no dente mais posterior. Isso é importante, a gente vai colocar os grampos geralmente nas extremidades. E costuma ser geralmente na região posterior que isso acontece quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho. E a não ser que seja uma situação em que comece de um dente posterior, isso aqui seria, por exemplo, um segundo molar, e a gente fosse até, por exemplo, um incisivo central, nesse mesmo hemiarco. Então a gente poderia colocar um grampo na região do molar e depois colocaria um grampo na região do incisivo. E nas regiões intermediárias, né, passando ali pela área de pré-molares e caninos, possivelmente a gente usaria fio dental para poder ajudar a segurar o isolamento nessas regiões intermediárias. Os grampos costumam ficar geralmente nas extremidades do nosso isolamento, podendo muitas vezes a gente utilizar apenas um grampo e, por exemplo, na área anterior, colocar, por exemplo, um pedaço do lençol de borracha como se fosse colocar uma espécie de um fio dental para ficar preso ali, só que a gente usaria um pedaço do lençol de borracha que ele vai ter uma pressão maior e vai segurar o isolamento com mais facilidade. É um outro tipo de recurso que a gente tem quando a gente trabalha com isolamento absoluto. Mas aqui é só para você poder ter uma ideia de como que fica, numa visão mais aproximada, o grampo em relação ao dente, e a gente consegue trabalhar bem aqui com o dente sem que tenha interferência de lábio, de língua, de bochecha. Isso facilita muito para a gente poder trabalhar, inclusive para uma restauração, por exemplo, num caso desse, o dente teria que utilizar o ácido fosfórico aqui e podendo irrigar com tranquilidade sem a preocupação de que o paciente sinta aquele gosto desagradável que o ácido fosfórico promove na boca do paciente. Então acaba sendo uma alternativa bem interessante quando a gente vai fazer procedimentos restauradores, assim como em procedimentos endodônticos, que não seria exatamente esse caso, a gente também poderia lançar mão do uso do isolamento para evitar, por exemplo, que o paciente sinta o sabor do hipoclorito de sódio, que vai ser um sabor bem desagradável caso o paciente venha a sentir. Agora vamos conhecer os grampos que a gente vai utilizar para isolamento. Começando aqui pelos grampos de molares, você percebe que eles começam no número 200 e vêm até o número 205. Então temos o grampo 200, 201, 202, 203, 204 e 205. Em relação às características dos grampos, situações importantes que a gente observa são esses orifícios em que todos os grampos possuem, que é justamente os orifícios que são, na verdade, né, os orifícios de entrada da nossa pinça porta-grampo. Então, esses orifícios que ele possui são para que a gente consiga utilizar a pinça porta-grampo. Ele vai possuir uma espécie de alça, e essa alça daqui, ela permite flexibilidade ao nosso grampo para que a gente possa abrir o grampo, para que a gente consiga entrar com esse grampo no nosso dente. O nosso dente ele vai possuir um formato em que ele vai ter uma espécie meio parabólica nas suas laterais, né? E o grampo ele não poderia entrar diretamente assim, porque ele teria aqui um anteparo. Então, a gente abrindo o grampo, a gente passa por essa área mais convexa que a gente tem aqui, ó, essa região convexa do dente, nos dois lados, na verdade. A gente passaria por essa área convexa com o grampo, porque ele estaria aberto, e depois o grampo ele fecha na região cervical do dente. Aqui ó, estaria a raiz do dente, por exemplo. Então a gente fecha o grampo aqui na área cervical, ele vai fechar por conta própria, o próprio material ele contribui para isso, e a gente conseguiria adaptar bem o grampo sem o risco dele ficar saindo durante o procedimento. A não ser que o paciente esteja, por exemplo, com a coroa quebrada, e aí se ele tiver com a coroa do dente quebrada, aí essa situação acaba não se aplicando tanto, porque sem a coroa dentária, isso acaba se tornando mais complicado de acontecer, e o grampo ele vai entrar sem precisar abrir tanto, mas a gente sempre abre ele um pouquinho para que ele possa abraçar o dente na região cervical. Então, é para você poder entender um pouquinho melhor isso. Outra situação desse tipo de grampo aqui é que os grampos de molares, em geral, eles apresentam uma espécie de asa nessa região daqui, ó, ao lado dos orifícios de entrada para a pinça porta-grampo. Então, essa asinha aqui é uma característica bem importante dos grampos, e vai ter até um tipo de classificação dos grampos entre com asa e sem asa, sendo que a maioria dos grampos que a gente usa acabam tendo essa característica de ter a asa, mas nem todo grampo possui essa asa dessa forma.
e cada grampo vai ter sua vantagem e desvantagem em relação ao uso com asa e sem asa. Em geral, a gente acaba preferindo usar grampos com asa, e em situações em que acaba se tornando difícil ou inviável a utilização de um grampo com asa, a gente opta por utilizar um grampo sem asa, que foi até o exemplo aqui dessa situação aqui, ó. Nessa imagem, o grampo que a gente tem aqui, ele não tem asa. Você percebe que da alça que ele tem aqui, ó, ele já vem aqui descendo reto. Ele não forma uma espécie de asinha para cá. Então, esse aqui seria um grampo sem asa, só para você poder ter uma ideia já rápida sobre isso. Continuando aqui, então, quando a gente falar sobre grampos para molares, a gente vai considerar os grampos de número 200 até 205. E aí, por essa numeração, já fica uma situação fácil para você entender. E outra característica interessante dos grampos que você vai conseguir observar, e lembrando que esses grampos eles têm um tamanho compatível com o nosso dente. Não sei exatamente o tamanho da tela que você está vendo isso, mas o grampo ele tem um tamanho compatível com o tamanho de um dente. Não considere o grampo como algo grande demais, o grampo ele é bem pequeno, mas ele tem essa área daqui, que eu estou marcando aqui de vermelho, para vocês poderem observar. Essa região que está marcada de vermelho é a região em que vai ter contato com o dente. E se você observar essa anatomia aqui, por exemplo, está mais arredondado. Em algumas áreas ele chega a ficar um pouco mais oval. Então depende muito, porque a gente tem dentes com formatos diferentes. Nós temos dentes que vão ter, de fato, um formato mais voltado para uma espécie de arredondamento, mas os nossos dentes não são necessariamente circulares ou redondos. E a gente vai encontrar em outros tipos de grampo características diferentes que vão ajudar a diferenciar, além da própria numeração em si. Mas a numeração já ajuda bastante você a compreender que de 200 até 205 nós vamos considerar como um grampo para molares. Já os grampos para dentes anteriores seriam os grampos 210 e 211. Grampos 210 e 211 seriam grampos para dentes anteriores e eles têm uma característica bastante diferente, uma anatomia muito diferente, mas continuam possuindo os mesmos orifícios que eu mostrei para vocês antes, para a entrada aqui da pinça porta-grampo. E esses aqui seriam grampos para a gente trabalhar. Esse principalmente para incisivos superiores e esse aqui principalmente para incisivos inferiores, mas não exatamente só para isso. A gente pode usar o grampo 211 na parte superior também. Mas essa característica que o 210 tem, muitas vezes inviabiliza a utilização dele na arcada inferior. Só para você poder ter uma ideia sobre algumas diferenças anatômicas que a gente tem em relação aos grampos. Já o grampo 211 ele é bem mais estreito e ele acaba se adaptando e combinando muito bem com a anatomia de incisivos inferiores, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de grampos chamados de grampos para retração. Os grampos para retração são grampos que a gente vai utilizar quando a gente precisar retrair a gengiva do paciente, quando o paciente tiver a gengiva que esteja em um nível um pouco elevado. Em alguns casos a gengiva pode estar tão elevada em relação à área fraturada de um dente que seja necessário, inclusive, encaminhar o paciente ao periodontista para fazer um aumento de coroa clínica, ou se o próprio endodontista ou o profissional que atendeu o paciente fizer esse procedimento de aumento de coroa clínica, que é um procedimento de cirurgia, ele mesmo pode fazer para poder viabilizar a utilização de um grampo futuramente. Mas tem situações que, de fato, uma inflamação gengival, um crescimento da gengiva pode sim influenciar e impedir até a forma correta da gente utilizar um grampo de isolamento e muitas vezes indicando a utilização desse tipo de recurso para que a gente possa fazer cirurgias no paciente ao ponto de permitir que o isolamento seja feito corretamente. Senão isso pode acabar gerando uma dificuldade muito grande do procedimento endodôntico, por exemplo. Já aqui os grampos de retração, como eu estava falando, uma característica que esse tipo de grampo, que é o 212, possui é que ele não tem aqueles orifícios. Porém, você pode observar que nessa área daqui ele tem uma espécie de entrada, como se fosse uma meia-lua. E essa meia-lua é justamente aonde vai entrar a nossa pinça porta-grampo. É uma diferença característica, a gente consegue observar isso também aqui, ó. Nessa área daqui a gente consegue observar essa área da meia-lua, tanto aqui quanto aqui, ó. Você pode observar essa meia-lua. E a característica aqui também é parecida em relação aos grampos 210 e 211. São grampos bem semelhantes, porém o 212 é classificado como um grampo para retração.
Já o grampo 1A vai ser considerado um grampo para retração de dentes com tamanho reduzido, principalmente aqueles que já perderam sua coroa, porque ele vai ter uma característica aqui menor de tamanho em relação aos grampos mais tradicionais, porém ele tem uma anatomia, né, um formato, um design que ele é mais semelhante àqueles grampos que a gente encontra, por exemplo, nos molares ou que a gente vai ver até nos pré-molares. Ele tem aqui uma anatomia que lembra isso, porém num tamanho menor, e aí ele seria interessante para dentes com tamanho reduzido, principalmente dentes que já foram quebrados demais, né, já sofreram fraturas muito extensas e possivelmente perderam suas coroas. Aqui nós temos os grampos para pré-molares, já estamos caminhando aqui para o final. Grampos para pré-molares, nós temos os grampos 206, 207, 208 e 209. E você vai observar que na situação dos pré-molares, a gente vai ter uma situação bem mais próxima a um formato mais arredondado. Os pré-molares, apesar de eles não serem exatamente arredondados, eles vão ter uma anatomia mais estreita em relação aos molares. Então, esses grampos que são indicados para pré-molares, por mais que nessa imagem aqui eles estejam um pouco maior do que o que vocês viram na imagem dos molares, os grampos em si eles têm praticamente o mesmo tamanho em si. Quando você pega todos os grampos juntos, você vai perceber que os de molares eles costumam ser até maiores do que os de pré-molares, mas nada significativo. É só uma situação em relação à adaptação melhor com cada dente. E os grampos aqui de pré-molares, eles acabam tendo essa característica que funciona de uma maneira bem interessante. E grampos de pré-molares, nesse caso, seriam indicados para os primeiros e segundos pré-molares, tanto superiores quanto inferiores, sejam do lado esquerdo ou direito. Esses seriam, então, os grampos de pré-molares, que começam em 206 e vão até o 209. E aqui nós teríamos os grampos especiais, os chamados especiais. Aqui é o grampo 26, que a gente já até viu na imagem anterior, quando a gente viu uma imagem daquele molar isolado. Então esse aqui é o grampo 26, que é um grampo sem asa, por exemplo. É um grampo que eu particularmente acho bem interessante para algumas situações mais complexas de isolamento. Tem o W8A, que ele vai possuir uma abertura bem grande, mas costuma ser utilizado para dentes com tamanho, em algumas situações, de certa forma, reduzidos, principalmente molares. A gente tem aqui o W8A e teríamos o 14 e o 14A, que são grampos para dentes que tenham alguma característica diferenciada e que sejam extremamente largos. Eles vão ter uma característica bem diferente em relação aos grampos mais tradicionais. O grampo 14 e o 14A eu particularmente não vejo muitas aplicações, pelo menos não na experiência que eu possuo pessoal, em relação à utilização dos grampos 14 e 14A, mas eles estão aí disponíveis no mercado, estão disponíveis aí, cada profissional pode ter suas preferências e depende também das características dos dentes dos pacientes. A gente vai trabalhar de acordo com os dentes que a gente recebe para poder trabalhar. A gente não escolhe o grampo simplesmente porque a gente gosta do grampo em si, mas é aquilo que o dente está pedindo para que seja um tratamento mais eficiente, mais adequado para o nosso paciente. E para a gente terminar aqui então a nossa aula, aqui nós temos uma paciente isolada. Então você pode observar, por exemplo, aqui o arco de Ostby, tem aqui o lençol de borracha. Aqui nós temos o dente com um grampo, e esse aqui seria o isolamento unitário que eu falei para vocês, que ele acaba se representando possivelmente a maioria dos procedimentos de isolamento, principalmente na área de endodontia. Então aqui é um isolamento unitário, o dente está acessado, e você consegue observar ligeiramente aqui, marca de dente, marca de lábio. A língua do paciente está mais ou menos nessa área daqui, talvez você esteja conseguindo perceber. Aqui tem mais marca de dente, mais marca de lábio. E você consegue identificar como que fica interessante para a gente poder trabalhar. A gente fica bem focado só no dente, a gente não fica visualizando outras coisas e nem outras cores, né? Então, o azul ele acaba tornando o nosso campo de trabalho bem focado para que a gente possa trabalhar exclusivamente no dente de interesse e, eventualmente, caindo um instrumento como uma lima ou um medicamento, ele não vai para a garganta do paciente, por exemplo, ou da possibilidade do paciente engolir qualquer coisa, porque a gente tem toda essa proteção. Então isso é bem interessante para o paciente,
ajuda bastante. É claro que os pacientes, em alguns casos, podem se assustar por não ser um procedimento tão comum. A maioria dos profissionais acaba não fazendo, e quando é feito, às vezes o paciente ele pode estranhar. Mas isso aqui é um tipo de procedimento muito antigo na odontologia, tem pelo menos aí 40 anos, se não tiver mais, de uso desse tipo de recurso, e a gente tem que considerar esse tipo de recurso na nossa clínica diária, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque é um recurso que pode ajudar e pode facilitar diversos tipos de procedimento, além de oferecer maior segurança e maior tranquilidade para a gente poder trabalhar. No início, quando você não tem experiência de trabalhar com isolamento, pode levar um tempo para conseguir montar toda essa estrutura, mas conforme a gente treina, quanto mais a gente treina, mais rápido a gente consegue trabalhar. Eu agradeço então você ter assistido essa aula, eu vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal.